bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor com mais episódio do Love the Problem. Esse episódio também que a gente tá gravando aqui no SG Rio. Muito provavelmente vocês vão ouvir um pouquinho depois do acontecido, mas eu acho que essa oportunidade de gravar presencialmente, de estar aqui, de poder catar as pessoas pelo braço, falar, vem, vamos gravar, que é um processo que às vezes o virtual dá uma dificultada. Eu consegui, gente, 2 convidadas inéditas que são pessoas que ouvem o Love the Problem, que eu percebi que tem um carinho e aprenderam coisas. E eu queria agora colocar as 2 para fazer vocês aprenderem com elas, eventualmente. Porque é isso, né? A gente sempre aprende com os outros, ensina e a gente fica aí nesse processo constante de aprendizado. Eu não vou dar muito spoiler, a gente vai só falando, mas eu queria que vocês se apresentassem. Larissa, primeiro, pode falar um pouquinho da onde que vocês vieram, o que vocês estão falando e o que vocês estão fazendo aqui, porque não são daqui, tá? Exatamente. Oi, pessoal. Oi, Flor. Primeiramente, obrigada pelo convite. Sou fã de carteirinha do Love the Problem, então pra mim estou muito feliz, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi também. E sou de Recife, talvez o sotaque já entregue. Não posso acreditar. Pronto. Eu trabalho numa empresa de construção civil, então nossa história é bem diferente, porque tem uma área que não é de tecnologia. Sou uma mulher morena. Sou mãe de Sara também, que tá aqui na minha barriguinha com 6 meses. E já palestrou e já... Olha, Sara, já tá aprendendo bastante. Na frente. Pois é, já vai nascer ágil essa menina. E queria passar a palavra agora pra minha amiga Rafa, minha companheira de jornada. Oi, gente. Oi, Flor. A voz que eu mais ouvi. Eu conheci a Flor pela voz aqui, né, gente? Foi. E depois eu fiz, meu Deus, essa é a Flor. Flor, eu sou Rafaela Monteiro, eu trabalho na mesma construtora que Lari. A gente trabalha numa empresa que hoje ela tem 20 anos, né, no mercado da construção civil, como Lari trouxe. E a gente veio aqui para falar dessa transformação, né? Como é levar agilidade para uma construtora? Que é uma parada, pelo menos pra mim, um pouco incomum, assim, né? Eu acho que a gente tem uma concepção de determinados negócios, naturezas, assim, fala, não, ali é assim que eu vou mudar o quê? Eu vou fazer o quê? Que horas que vocês perceberam que precisava mudar alguma coisa, que dava ou que não dava? A gente tava numa fase, sendo bem sincera, cansada. E desmotivada. Desmotivada. É bem difícil estar participando, assim. A gente é de uma área que recebe input de muitas áreas de reclamação, assim. Quem trabalha com a parte de pessoas tem a satisfação, né? Que traz todos os problemas da área. E a parte de gestão também, que traz todos os processos que não funcionam. E a gente tava ali no meio daquilo, tá, mas grande parte disso a gente concorda. A gente precisa sair dessa zona, assim, uma coisa que a gente fala muito, a gente odeia sofrer. A gente odeia ficar sofrendo, tem algo errado, a gente precisa sair disso, porque a gente gosta de ter essa felicidade, esse prazer de poder acordar e trabalhar no outro dia. E quando a gente se viu nessa zona, não, a gente precisa fazer algo sobre isso. A gente ainda não sabia o caminho. Foi quando a gente conheceu Garrido, né, e a K21. E assim, não tem como não conhecer Garrido e não sair inspirado. Ele tem um dom, assim, acho que a gente precisa agradecer muito pela parceria que existe com ele, sabe? Desde lá. Ele sempre esteve presente na nossa vida e ele trouxe muita reflexão e muitos pontos de vista e ele é o cara que empurra, né? Vocês vão fazer o que com isso? E aí, qual é a aproximação? Qual é a próxima coisa que vocês vão fazer? Vocês vão testar o quê? E a gente, poxa, caramba, com essa força e com alguém também que tem tanta experiência trazendo que há a possibilidade, a gente acreditou. A gente estava vindo de um contexto também pós-pandemia. Tá. Então a empresa também precisava de resultado. A gente estava percebendo que o sistema não estava legal, as pessoas não estavam satisfeitas, a gente não estava satisfeita e o cenário não estava favorável. A gente precisa fazer algo diferente.
E a gente tem recebido um input da alta gestão pra gente estudar sobre OKR. Aí a gente não sabe nem se, como vocês falam, da K21, se é de comer ou de passar no cabelo. Aí a gente, não, vamos pro caminho de design thinking, que a gente algumas pessoas da empresa já conhecem. E foi conhecendo mais sobre isso da agilidade e foi gostando bastante. Fez muito sentido pra gente. A gente quer implantar isso aqui na empresa. E em 2021, que a gente fez o curso de Scrum Master com o Garrido, a gente, caramba, que coisa incrível. E essa mentalidade que a gente precisa, é isso que a gente precisa. Mas faltava um empurrãozinho, assim, de vai lá e faz. Porque a gente até falou na nossa palestra, a gente viu mais de 1000 horas de Love the Problem, estudou vários livros, leu o livro que Garrido e Nanda escreveram também, de RH ágil, de cultura ágil, mas ainda não se sentia capaz. Aí teve que vir o empurrão para se sentir capaz e colocar pra frente. Mas você sabe que teve uma coisa que vocês falaram, que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim? Aliás, existe muitos discursos que reforçam o oposto, que é a gente não gosta de sofrer. Existe essa romantização da sofrência, né? Do tipo, não, se você não sofrer, não, o diamante tem que ser lapidado e não sei o quê, muita porrada. Cara, não, a gente quer fazer com que as coisas fluam, porque no final das contas a gente tá indo pro mesmo lugar, ou pelo menos deveria, né? E aí quando vocês... Ok, a gente tá falando de vocês duas, vocês perceberam isso. Como é que foi pra poder se colocar numa posição de protagonista, deixar essa coisa de eu não sou capaz de lado, eu tenho o que precisa, que é minha cabeça e a minha vontade, é isso, a gente capacita, lê livro, ouve Love the Problem, faz a certificação, mas no final das contas é muito mais sobre um comportamento, né, uma proatividade do que qualquer outra coisa. Qual foi a recepção quando vocês levaram isso? Eu queria só dar um rezinho, Flor, porque eu acredito que o primeiro passo foi a gente se perceber nesse processo com a síndrome do impostor, né? Foi o que a gente também trouxe. A gente tava nessa inferioridade obsessiva. Eu preciso estudar, eu preciso me apropriar, eu preciso conhecer, eu preciso fazer curso, eu preciso. E a gente fazia. Conseguia dar um ninja e conseguia estudar muito fora do horário de trabalho, no trânsito e tudo mais. Mas quando a gente viu, peraí, a gente precisa estudar mais o quê, poxa? Caramba, isso é interminável, a gente nunca acaba com isso. Nunca vai estar pronto. E aí foi quando a gente, foi até através do livro Pense de novo, né, Think Again, a gente conheceu a síndrome do impostor, meu Deus, a gente tá nisso. E acontece muito com mulher, tá? É raro, mas acontece sempre. E a gente decidiu sair disso, mas para sair disso não é fácil, não. A gente tem acesso, graças a Deus, a ferramentas que trabalham a nossa mente, né, nossas crenças. A gente precisou acessar nossas crenças, tratar elas, explorar elas e sair disso com um objetivo, né? Não, a gente não quer mais entrar nisso. Vira e mexe, a gente dá uma escorregadinha, mas a nossa mente foi a primeira questão, né? E como é que a gente chegou à recepção? A minha percepção, né? Lari pode complementar, mas foi Oxente, são aquelas meninas caladinhas que só observavam. Aquelas meninas estão trazendo essas coisas. Não foi muito fluido no início, não, assim. Poxa, elas estão trazendo, elas estão rebatendo, elas estão se colocando. Não era um local muito comum, principalmente pra gente. Acho que pra gente que foi a parte assim. E pro outro foi, oxe, é uma nova pessoa, né? Foi entendendo que era uma nova pessoa que tava ali se colocando. Mas depois a gente foi ficando mais confortável com isso, com esse local. Não sei como foi a tua experiência. Exatamente. Graças a Deus, na nossa empresa, a gente tem essa cultura muito de trabalhar nossas crenças. E foi muito importante pra mim se manter firme no propósito também. Porque a gente não tá sempre no ápice feliz da vida com o que tá acontecendo. Acontecem coisas diferentes do que a gente esperava. Então, para não se desmotivar, era preciso estar nesse trabalho constante dentro da gente. Mas quando a gente levou para todo mundo, foi difícil principalmente a gente entender que o movimento ia partir de nós. Porque a gente sempre... Se responsabilizar. Pois é, se responsabilizar. Porque a gente ficava muito ainda de... mas a alta gestão é que traz a novidade. É a alta gestão que vai apoiar. A gente, peraí, tem que começar da gente. Se a gente quer ver a mudança acontecer, a gente tem que fazer ela acontecer. E quando isso foi um choque para todo mundo. A gente até falou na nossa palestra da frase de Lehman do dinossauro apavorado. A gente viu as lideranças totalmente apavoradas. Deus, que negócio é esse? De não pode ter comando de controle. E eu vou fazer o quê? Qual o meu papel, então, se não é controlar? Se não é para dizer os outros... por causa disso, né?
Se não é pra dizer aos outros o que eu vou fazer o quê? Eu sou muito bom tecnicamente, eu sei mais do que o meu liderado. O que é que eu realmente... Meu Deus, e isso foi chuva de reclamação. Assim, de querer saber agora qual é o meu papel. E isso que vocês estão falando, dá certo ou não dá certo? Como é que eu sei que isso realmente é o que a empresa precisa? Porque a gente já tem um sistema muito enraizado dentro da empresa, um sistema de gestão já robusto e consolidado. Que funcionava. Funcionava. E foi o que fez a gente chegar até onde a gente chegou. Precisa dar valor a isso, porque é uma evolução, né? Porque às vezes a gente critica muito a nossa história, né? Que é o que o Lário fala muito. Assim, a gente precisa valorizar a nossa história. Ela faz parte disso, é o que dá a confiança pra gente. Ok, mas agora a gente quer experimentar outras coisas, né? A gente quer ir pra outros patamares, a gente precisa se permitir. A gente era a área que pregava esse sistema e dizia, é isso que dá certo. Aí chegou e disse, minha gente, sabe tudo que a gente disse? Então, veja bem. Tem outra coisa que é muito melhor. E todo mundo chocou, porque a gente era a área que dizia ter que seguir o planejamento do início ao fim. Planejar tudo e seguir ao pé da letra. E chegou a gente dizendo, não, minha gente, a gente precisa se adaptar. Aí pronto, endoidaram. Vai fazer o que com os procedimentos, os 800 que existem? E você sabe, Larissa, você falou uma palavra que eu acho que escuta muito, mas em algum momento perdeu uma certa conexão com o que a gente precisa de fato causar de impacto, que é o propósito. A gente tinha o propósito, isso estava muito claro, mas em algum momento a comunicação do propósito não estava sendo suficiente. Onde que foi que vocês viraram a chave? Ou o que vocês precisaram fazer para poder falar, tá bom, então vamos sentar aqui, conversa de gente grande, vamos falar de resultado, de número, enfim, o que quer que seja. Como que foi esse processo de entender que eventualmente a maneira como vocês estavam comunicando, o que vocês estavam entendendo que era o mais importante, não era o que os dinossauros apavorados queriam ouvir? Isso foi engraçado, porque a gente é muito apaixonada pelo nosso propósito. E a gente esperava chegar na empresa que todo mundo se apaixonasse igual. Tem essa energia, né? Pois é. E não foi isso que aconteceu. E a gente, como não? O que tá acontecendo? Porque é muito lindo. E a gente apresentava isso pra toda a gestão e ninguém comprava a ideia. Dizia, muito bonito o discurso. Uhum. Mas como é que a gente faz isso na prática? Mas a gente não conseguia entender o que é que estava faltando. E a gente veio aqui pro Scrum Hill já na frustração. De, poxa, a gente tá tentando fazer, tá tentando e não tá conseguindo. E foi quando a gente teve uma mentoria com o Samuca, que ele falou, peraí, vocês querem atingir aí um outro nível, o nível do C-Level, o nível da alta gestão. Então eu vou chamar a pessoa certa pra você. E chamou Kiara pra conversar com a gente. Aí ela chegou pra gente e falou, vocês já ouviram falar sobre estratégia de case? Aí a gente, oxê, o que é isso? Que língua é essa? O que é isso? Ela, veja, estratégia quer saber de resultado. Vocês estão vindo com um discurso muito romântico. De propósito, né? Pois Motivação 3.0, vai movimentar a galera, certo? Mas vai dar em que isso, né? É muito lindo. Mas a estratégia quer saber de resultado. Quer saber como isso vai trazer resultado para minha empresa. E qual resultado que vai trazer. A gente queria fazer vários testes na empresa e pedia pra, assim, a gente quer fazer esse tal teste. Ah, tá, mas qual o resultado que vai trazer? A gente, caramba, a gente tava muito no discurso romântico, a gente até ouviu feedback de gente da empresa. Vocês são muito românticas. E a gente achava que era algo positivo. Uai, não é bom? Pois é, não é bom? A gente tá apaixonada pelo que a gente tá fazendo. Mas não atinge todos os públicos. E outra virada de chave que eu acho que foi legal não adianta eu ser muito bom em comunicar de uma forma. Eu preciso me adaptar na minha comunicação para atingir quem eu quero. A gente, caramba, mas a gente é muito ruim nisso. Mas a gente começou a investir até na comunicação. Foi uma questão que a gente investiu muito, de adaptar a nossa comunicação para conseguir atingir quem a gente quer atingir, sabe? Então teve um quê do que Kiara trouxe de métricas, que também era outra questão que a gente não era boa, gaps, né? Gaps da nossa área, porque somos uma área de gente e gestão, não é o cerne da nossa área, assim. Não, tem que aprender a falar sobre métricas, sobre negócio, sobre estratégia. A gente precisa estar sabendo o que está acontecendo para poder entender a dor, a necessidade da alta gestão e conseguir chegar lá. E através da comunicação eficaz atingir aquele público. Então, foi investimento. E eu acho que tem um ponto importante da gente falar, é que não é que estava errado falar e ter propósito e ser apaixonado. Não. É que é um recorte que não estava alcançando o público certo. Quem a gente precisava alcançar. Quem estava ali, eventualmente, numa posição de tomada de decisão, que podia patrocinar e falar, não, pô, é isso aí, vou querer mudar também, vamos junto. Mas
até no outro episódio que a gente gravou agora há pouco, a gente estava falando muito sobre essa questão de que aparentemente tem essa questão do sofrimento, é um caminho um pouco dolorido. Mas o que vocês escolheram de bons frutos dessa jornada? Como que estão as coisas agora? Como que as pessoas receberam? O que vocês percebem que, puxa, que bom. Olha, se materializando o que eu estava pensando lá atrás. Quando que vocês começaram a observar que vocês estavam colhendo o fruto da insatisfação, da dúvida, da sofrência, do cansaço? Que horas que isso aconteceu? Acho que a gente teve um ganho primeiro na gente, assim, de pra ir além, a gente precisa se permitir errar. E não é fácil. A gente veio de uma cultura onde a gente não podia errar. Nossa, da família, enraizada, assim, que se mantém na organização. E a gente tinha muito medo de errar. Porque errar pode... E se der tudo errado, eu vou ser demitida, né? Se não der certo, como é que vai ser se tiver a rebelião aqui dentro? E primeiro na gente, né? E o que é que a gente colheu de fruto? Poxa, a gente conseguiu... Já fazendo uma fatia em OKR, a gente conseguiu gerar resultado sensacional financeiro, pô. Mas assim, antes tiveram muitos outros, né? A gente conseguir conquistar áreas, engajar áreas que não paravam pra nada. Esse pra mim, assim... Foi um grande marco. Foi um grande marco, assim. E eu acho que até antes desse, pra mim, teve um ganho muito grande dentro do time. Sim. Se a gente teve uma mudança dentro do nosso time muito, muito grande. A gente sempre teve... A mente é área de gente e gestão, mas ela é dividida na parte de gente e na parte de gestão. E hoje a gente consegue ter um time de gente e gestão. Integrado, que trabalha junto, que tem o mesmo propósito e que vive a agilidade realmente na prática. E isso foi uma mudança muito grande, porque a gente vinha de um sistema de gestão de ISO 9001. Então era tudo muito burocrático, muito engessado. E hoje o time, assim, tem uma mente que eu fico encantada. Eu fico, meu Deus, que orgulho. Tá melhor do que eu, obrigada. Que orgulho. Pra mim foi o maior ouro que eu tive, primeiro, foi dentro do time. E depois consegui expandir pra empresa, porque a gente sempre foi uma área que impunha as coisas. As áreas faziam porque a gente estava impondo aquele método. E hoje as pessoas buscam porque querem. Elas querem aprender aquilo, elas querem se desenvolver, elas querem mudar a forma de trabalhar. E isso é muito gratificante. Na curva da adoção da inovação, né? Que muita gente, caramba, é muito cético o que a gente traz, eles não ouvem, não querem. Peraí, vamos experimentar fazendo uma área ser vitrine. A gente faz experimento, né? Eita, esse experimento deu certo, porque a gente atingiu outra área quis também. E a gente começou a experimentar. E, assim, pra mim, isso que eu trouxe de áreas que não paravam nem pra treinar. Áreas que não paravam nem pra se alimentar direito. E é coisa básica isso, assim. Começaram a entender que não dava pra chegar no nível de burnout. Que não dava pra não olhar pro seu próprio desenvolvimento. Porque antes da empresa crescer, tinha gente crescer como gente, como indivíduo, como profissional. E precisava investir nisso. E a gente tinha um ambiente que se permitia, assim, estudar. Fazer cumbuca, né? Sorteio, assim, e toda semana estudar um livro. E as pessoas parando e querendo isso, querendo formação. Não, a gente dá um jeito. Em um turno vai metade do time, no outro turno vai a outra metade do time, mas a gente vai. Cara, isso a gente nunca viu acontecer. A gente viu a área comercial nisso. A área comercial tem sempre meta de vendas e não para pra nada. A área de infraestrutura também, que é uma área que tá ali sempre à frente da produção e não conseguia parar e conseguindo se desenvolver nisso. Ver depois, poxa, isso foi muito massa. Isso aí é afetivo aqui. As pessoas que se permitiram estar nessa formação depois serem vistas como talento e serem promovidas. Caramba, isso pra gente foi significativo. Ou seja, era resultado. É isso que vocês querem? Então... Toma. Pronto. Mas sem perder a nossa carinha. Sem perder a nossa leveza, sem perder essa questão de propósito, do prazer em estar fazendo aquilo, de não estar divertido, vamos ver o que é que pode ser feito pra melhorar, sabe? Porque também tem uma questão de qualidade de vida pra gente e pro outro. Pra gente estar no local de trabalho estando feliz também. Porque é aqui que a gente convive mais com o pessoal do trabalho do que com a nossa família. Então a gente precisa tornar um ambiente saudável, orgânico, sabe? Acho que, em resumo, é provocar a mudança cultural que a gente queria. Até a mudança cultural de fazer todo mundo olhar para resultado. Porque como era um gap nosso, também era um gap dos outros. Sim. Era organizacional, não era sistêmico. Vamos mudar a cultura, vamos todo mundo estar saudável e estar trabalhando para esse resultado mais feliz. A gente consegue isso e é uma conquista muito grande. Parece utopia, parecia utopia, mas foi possível. E eu lembro muito de uma fala do meu líder, que ele falou assim: a gente quer isso de métricas. Sabe por quê? Porque é um gap nosso. Que a gente tem mania de vai fazer o bolo, peraí,
deixa eu botar mais um ovo. Deixa eu botar mais um outro ovo. Mas isso deu certo no final, realmente atingiu o resultado. A gente não mede, a gente não sabe se já deu tá certo comemorando. O bolo tá lindo, né? Vai dar certo, certeza que vai dar certo, mas não mede. Ele falou, não, a gente realmente precisa melhorar isso. Eu, a gente conseguiu falar a mesma língua. E é muito curioso que o processo de adoção, talvez, não sei se essa vai ser a palavra, mas correu um caminho não tão comum, que é o de uma tomada de decisão de uma camada mais alta de liderança, falar, ó, agora, a partir de agora, todo mundo quer ver resultado, no final das contas, né? Mas acho que às vezes pode parecer mais óbvio do que realmente é, essa clareza de que a gente não tá coletando esses resultados, em alguma coisa errou. E vocês fizeram um movimento ali meio evolucionário, mas revolucionário, né? De falar assim, ó, talvez esse não seja o caminho normal, comum das coisas, mas é isso, eu quero mudar, eu preciso mudar antes, fazer, porque você falou sobre promover a transformação. A gente tem que transformar para depois, porque é que nem dar remédio para criança, fala assim, é bom, ou legumes, né? Você não come, de lode aí tudo mais. Fala pra criança, não come, é bom. Uai, o que você vai fazer? Você não come? Por que eu estaria fazendo isso, né? Então, até o outro episódio que a gente gravou fala muito sobre o papel mesmo do RH na transformação. Mas, infelizmente, a gente tá caminhando pro final. Eu queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que merece a gente falar mais sobre isso. Fatiar e começar a pegar... Porque a gente fala muito sobre o strategy case que vocês falaram, e eu acho que é difícil até de materializar, né? O que é isso, então, né? Como que eu, de fato, preciso me comunicar? Como eu consigo fazer a leitura de entender a forma com a qual eu preciso me comunicar? Então, acho que ainda rende muita coisa. A gente ainda tem muita coisa para falar. Mas eu queria agradecer a participação de vocês, essa disponibilidade de falar, não, eu vou mudar, eu vou fazer, e eu vou ajudar a comunidade, e eu quero junto. E aí, já no clima da comunidade, deixar aqui um espaço para vocês trazerem os recadinhos do coração de vocês. Pode ser alguém que está passando pelo mesmo que vocês já passaram, né? Ou alguém que está num lugar que não está conseguindo enxergar, e você fala, esse é o momento, o microfone é de vocês. Qual o recadinho do coração para quem está ouvindo a gente? Meu recadinho especial é para quem também se sente na síndrome do impostor, porque é muito doído tá lá, sabe? É muito doído poder ver as coisas, ver como podia ser melhor e tá sempre buscando mais e, cara, dá uma pausa nisso. Se permita errar, se permita testar, se permita ir além de você sair da zona de conforto. Não vai ser confortável, vai doer, né? A gente fala muito crescimento dói, a gente falou essa frase muito em uma época, mas hoje quando a gente olha pra trás, caraca, mané, valeu muito a pena ir além, assim, agora é um trabalho muito mental, né, de mindset, mas vai atrás das pessoas certas, assim, que vão poder lhe ajudar nisso. A gente recomenda muito fazer parte de alguma comunidade, recomenda muito buscar mentoria, porque são pessoas que têm aquela experiência, sabe? Que ela vai ter uma troca legal. Então, vai atrás, pô, sai dessa. Complementando o Rafa, pra mim a virada do síndrome do impostor, assim, foi gigante, até porque hoje eu não tô no cargo de gestora, eu sou uma coordenadora, eu me botava ainda mais pra baixo por conta disso, mas eu digo muito que a agilidade mudou minha vida, porque eu era de um perfil muito rígido. Meu perfil comportamental, eu não lembro no DISC, mas tem um teste profile que é parecido, era um analista muito alto, então é aquele que quer a perfeição o tempo todo. E pra mim a agilidade mostrou que era tudo bem errar. É tudo bem se adaptar. Mas aí eu tive que me permitir para isso. E me permitir enxergar meus gaps. Então, se você pudesse autoavaliar, ver qual é o seu objetivo de vida e como você precisa trabalhar nesses gaps para chegar lá, faz muita diferença. Hoje meu perfil mudou. Eu sou um Czão com um Azinho. Que é comunicadora. Pois sou comunicador. Meu comunicador é super alto porque eu decidi investir nisso. Pra vida que eu quero, eu preciso melhorar nesse aspecto. E esse investimento foi doloroso, porque é mudar seus padrões, mudar suas crenças, enfrentar muita coisa nova. Mas o resultado é muito prazeroso. E não dói pra sempre, né? Exatamente. Tem a curva, né? Uma hora chega. Hoje eu tenho prazer. Hoje meus perfis são bem equilibrados. Mas foi preciso que eu investisse muito nisso. Então, é preciso.
É preciso dedicação. Não espere que vai cair do céu. E vulnerabilidade, né? Pra se colocar num lugar de que, olha... Esse é meu gap, né? Mas eu também sou boa em outras coisas. Pedir muito ajuda. As pessoas na nossa jornada foi muito importante. Então, você não tá só. Você tem seu gap, vá atrás de quem possa lhe ajudar. E é gostoso estar no caminho vendo o crescimento seu e dos outros. A gente participou de muitas formações da K21, mas a gente era aluna que ficava pro happy hour, né? Pra perguntar as questões que a gente passava, os desafios. A gente era quem ficava aqui pra mentoria no SG Rio. A gente era quem aproveitava cada segundo. A gente falava que a gente queria sugar tudo. A gente dizia que o pessoal via, a gente corria. Lá vem elas de novo. Mas aproveitem, porque quem tá vivendo isso, foi importante pra gente entender isso também passou por isso, ou passa nesse momento, você não tá sozinho. Não tá sozinho. A gente tá aqui pra ajudar mesmo. Agora estão mesmo, gente. Porque já era. De ouvintes a convidadas, e agora as pessoas vão olhar pra vocês e falar como que eu posso aproveitar ao máximo que elas têm pra oferecer. Flo, é um sonho estar aqui contigo, porque a gente te ouviu muito o que vocês trazem de conhecimento e agregou muito valor na vida da gente. Pra vocês entenderem que o propósito de vocês vai além do que vocês estão fazendo ali, atingir quem vocês nem imaginam. Motivam a gente, sabe? A gente vê, poxa, outras pessoas também passando pela mesma questão, assim. Eu sei que tem um trabalho por trás, né, de pensar, estruturar isso, mas sinta-se, assim, através das nossas palavras, o reconhecimento que esse trabalho vale a pena. Não só motiva, como inspira. Inspira. A gente tenta ser como vocês no nosso trabalho, também inspirando as outras pessoas e impactando a vida delas também. Levando a sementinha. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.